Oi pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigada ao Vitor pelo convite, parabéns pelo evento no Dia das Mães, para promover o café especial numa data tão bonita, né? Bom, eu sou Estela, do Café do Moço, aqui de Curitiba. O Café do Moço é uma torrefação de cafés especiais e que vocês têm a honra e o prazer de poder provar aí junto com o Vitor. E ele me pediu para eu mandar esse vídeo para vocês hoje, porque eu não posso estar aí pessoalmente, infelizmente, mas eu queria compartilhar um pouquinho da minha história junto com essas mulheres que estão aí falando sobre empreendedorismo e maternidade, enfim. Bom, eu sou jornalista de formação, trabalhei quase 10 anos na área e conheci o Léo, que é o Léo Moço, que é o meu sócio, meu marido no Café do Moço, em 2010. E a gente se reencontrou em 2013. O Léo já tinha torrefação, já era barista, já estava participando dos campeonatos e eu tinha uma agência de comunicação lá em São Paulo. Eu sou de São Paulo, o Léo é do Rio, mas a gente escolheu Curitiba para instalar os nossos negócios. E em 2014 eu fiz um curso de administração na FGV lá em São Paulo para tentar melhorar a minha performance enquanto empresária nessa agência de comunicação que eu tinha. E aí nesse curso eu aprendi muito sobre como ser empresária, porque você ser empreendedor é uma coisa e você ser empresária é outra coisa. E são coisas completamente diferentes, porém essenciais e complementares, né? Não adianta nada você ser uma pessoa empreendedora, mas não ser empresária, não saber gerir o teu negócio. E isso eu aprendi muito durante esse curso que eu fiz lá na GV. Bom, no primeiro dia de curso eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho, o Bento. E aí eu ia para São Paulo a cada 15 dias. Então eu pegava a ponte para ir e voltar. E aí quando eu estava no final do curso, eu tinha mentoria com um dos professores lá de financeiro e ele falava para mim, olha, Estela, acho que o teu caminho não vai ser aqui em São Paulo, nem vai ser comunicação. E eu acho que você só vai repensar isso quando teu filho nascer. E aí, realmente, quando eu comecei, a gente abriu o Barista Coffee Bar aqui em Curitiba em janeiro de 2014. E aí eu já estava assim, com quase os 2 pés inteiros no mundo do café. Trabalhava da loja, então eu ficava o dia inteiro com o Léo conversando sobre café, fazia café para alguns clientes. E aí quando o Bento nasceu, eu saí de licença maternidade, né? E quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi justamente conversar com as minhas sócias para contar para elas que eu não ia mais continuar na nossa agência de comunicação, porque eu queria ficar perto do meu filho, não ia conseguir ficar viajando para São Paulo com ele, então eu decidi me desligar. E aí o Bento nasceu em 2015. E aí em 2016 eu me tornei sócia efetivamente do Léo, porque eu já estava muito integrada com o meio dos cafés especiais e eu vi uma oportunidade de negócio também muito grande. Muita gente me pergunta isso, né, que acha que eu fiquei sócia do Léo porque eu sou mulher dele. E justamente, acho que quando a gente consegue adotar esse olhar mais empresário, você identifica as oportunidades. A emoção está um pouco mais à parte, assim, você consegue ficar um pouco mais pragmática. E eu enxerguei, óbvio, uma oportunidade de mercado e uma oportunidade de realizar algumas coisas que talvez como jornalista eu não estava realizando, porque quando você se forma jornalista, você acha que você vai mudar o mundo, né, ou dar alguma contribuição para isso. E no fim eu estava produzindo conteúdo para outras empresas, então ficou muito longe do que eu queria para mim. E aí, com os cafés especiais, eu me toquei que eu poderia fazer alguma coisa um pouco mais relevante. E eu entrei nessa por conta de um grupo de mulheres produtoras que eu conheci num evento da Apex lá em São Paulo, que era voltado só para mulheres de várias áreas, né, vários setores. E tinham mulheres produtoras. E eu fiquei chocada de lá mesmo, eu ligava para o Léo e falava, nossa, eu não podia imaginar que existiam tantas mulheres tocando em fazendas, né, produzindo café. E óbvio que nesse evento eu ouvia várias histórias do tipo, quando eu assumi a fazenda da minha família, meu marido me largou.
mulheres da Etiópia, por exemplo, que não podem assumir para o mercado que são elas as donas das fazendas, elas têm que ter uma espécie de laranja para negociar e tal. E aí eu falei pro Léo, nossa, alguém precisa contar a história dessas mulheres, elas precisam aparecer mais, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí eu participei do campeonato de Brewers em 2015 para contar a história dessas mulheres. E aí foi por elas e por conta disso tudo que eu acabei entrando no café. E eu acho que o bento, a maternidade, ela faz com que você acelere a tomada de decisão de algumas coisas que você estava adiando e empurrando com a barriga, sabe? Porque até então você vai ajeitando a tua vida ali de um jeito ou de outro. Agora, quando você tem um filho e você tem várias coisas que precisam se mover para que você encaixe esse filho na tua vida, você tem que acelerar algumas decisões. Então, o bento acelerou essa minha tomada de decisão em me tornar sócia do Léo e vir trabalhar com café. E aí, em 2000, eu fiz essa apresentação sobre as mulheres. Várias mulheres da IWCA aqui do Brasil me procuraram para dizer que elas nunca tiveram voz, que foi muito bacana o espaço que eu dei a elas e tal. E uma colaboradora da Emater aqui do Paraná, a Cíntia, me procurou porque ela estava criando um grupo de mulheres produtoras de café aqui no Paraná e ela queria que a gente fosse lá fazer uma apresentação para elas de como elas poderiam melhorar o café que elas produziam de uma maneira quase que de subsistência, assim, elas não vendiam esse café. E aí fomos eu, o Léo e o Bento fazer uma palestra para um grupo que era de quase 50 mulheres, assim, era 40 e poucas. Isso já no comecinho de 2016. E aí, na safra do ano seguinte, elas conseguiram produzir cafés super bacanas e o pessoal da Emater organizou o primeiro leilão, primeiro cup, né, de cafés especiais das mulheres aqui do Paraná. A gente, óbvio, participou desse leilão, porque a gente, né, acompanhou o trabalho delas desde lá do início. E aí depois os lotes que a gente arrematou nesse leilão virou a linha Café das Moças, que vocês têm aí um exemplar para provar. Hoje, esse grupo Mulheres do Café do Paraná tem mais de 300 mulheres participando desse grupo. O ano passado já fizeram um segundo leilão e são mulheres muito simples, que têm produções muito pequenas, mas que viram nesse mercado de café especial uma oportunidade de ganhar mais dinheiro produzindo café de muita qualidade. Então, a Ana, por exemplo, que venceu esse primeiro leilão lá em 2017, ela tem só até a 4ª série. E ela tem 2 filhos, uma menina de 12 anos e um filho que eu acho que deve ter uns 8. E quando eu fui visitá-la pela primeira vez, a filha pouco queria saber dessa história de café, porque ela trabalhava lá num sítio, cuidava da produção de café do dono desse sítio, então a filha não tinha muito interesse. E aí agora, como ela participa de um grupo, tem várias reuniões, a mãe viaja para Belo Horizonte para participar de feira, ficou famosa porque o café dela a gente arrematou e entrou para a história como o café mais caro da história do Paraná. Agora a filha já está vendo com outros olhos, a filha já está se interessando pela produção e está vendo que a mãe se tornou uma empresária, que era uma coisa que ninguém na família poderia imaginar. Então a importância dessa linha que agora virou fixa, né, do Café das Moças, é justamente tentar levar informação para essas mulheres, levar autoestima também para elas entenderem que elas são capazes de fazer muito mais do que elas imaginam e reverter isso, óbvio, em dinheiro para elas terem uma condição de vida melhor e fazer com que os filhos se interessem em ficar na terra, porque senão daqui a alguns anos a gente não vai ter tanto café especial assim, né? Então, são mulheres muito fortes, muito persistentes e que perceberam que não dependem de muita gente para fazer um trabalho muito bacana, sabe? Então, bom, acho que é isso. Queria dividir um pouquinho da minha história com vocês. Obrigada de novo ao Vitor pelo convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com a gente tem as nossas redes sociais, vai ser um prazer atender. E acho que é isso.
Feliz Dia das Mães para todas as mães aí e para as mulheres que não querem ser mães ou que sonham em ser mães, que vocês também continuem com toda a força que a gente pode entregar aí para as pessoas. Obrigada, um beijo, gente.